Na minha opinião, a licença maternidade é uma armadilha para a mulher que trabalha. Fica nesse vídeo que eu vou explicar por quê. Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG e hoje eu queria compartilhar uma experiência e algumas dicas em relação à saída da licença maternidade. Então, no começo, você tem todo o tempo que a criança está dormindo, que é a maior parte do tempo, você começa a se dedicar 100% para a criança. Com o passar das semanas, a criança vai começar a ficar cada vez mais acordada e cada vez mais apegada a você. E daí, como normalmente você está em licença maternidade e o seu parceiro ou parceira trabalham, você vai falar, bom, já que ele está trabalhando, eu fico responsável pela criança e fica cada vez mais nessa situação onde a pessoa volta do trabalho e está cansada, você continua com a criança, você continua sendo a única pessoa que realmente é responsável pela criança. Então, realmente é a pessoa que pensa quando tem que trocar a fralda, quando tem que dar o remédio, quando tem que ir para dormir, quando tem que começar a rotina da noite, como deve fazer dormir, quando deve mamar. E aí, meu bem, quando você voltar a trabalhar, você vai continuar sendo a única responsável pela criança e, além disso, vai trabalhar. E eu vou te falar uma coisa. No seu trabalho, eles vão querer que você trabalhe como se você não tivesse filhos. A sociedade vai querer que você seja uma mãe para os seus filhos como se você não trabalhasse. E daí, meu bem, a carga mental explode. E você se encontra numa situação porque aquele bebê quer você o tempo todo. Você agora não pode dedicar o mesmo que você dedicava. Ao mesmo tempo, o seu companheiro ou companheira não sabe se integrar e não está mais acostumado a vir e fazer as coisas. E você caiu na grande armadilha do se ferrou, meu bem. Você vai ter 2 empregos e vai ter que continuar. 2 empregos quando a casa também não ficou sua responsabilidade, né? Porque eu vejo muitas mulheres que na licença maternidade então começam a fazer mais coisas em casa e daí fica no rolão, enfim. Gente, é uma armadilha. Não caia nessa, tá? E eu vou te falar como olhar a armadilha assim, ó, e desviar. Pular por cima ou desviar. É o seguinte, gente. Ai, Jéssica, você tá me falando que eu não devo ter licença maternidade? Tá doido? É lógico que tem que ter licença maternidade. Eu acho que até a licença maternidade deveria durar o quê? 1 ano? Não, gente. Não digam o que eu não disse. Tem que ter licença maternidade. Só que você precisa fazer algumas coisas para você não cair nessa armadilha de pegar toda a responsabilidade da criança para você. Então, eu vou te falar o que você tem que fazer, tá bom? Vem comigo que é sucesso, tá bom? É o seguinte. A primeira coisa é se controle, não corrija e não tire a autoridade do seu companheiro quando ele vai fazer as coisas. Gente, eu vou falar companheiro, mas vocês entendem, né? Não importa quem seja a segunda pessoa. Se é um homem, se é uma mulher. Mas vou falar de pai, que eu acho que é o mais frequente. Não tire a autoridade do pai e nem corrija o pai quando ele tá fazendo as coisas. Porque não tem coisa mais insuportável do que o pai ir lá e querer trocar a fralda e a mãe falar: ai, não é desse jeito, é daquele. Ai, você não pôs direito. Ai, você não fechou direito. Ai, mas o bora é desse jeito. Deixa ele fazer. Não importa se as roupas não combinam, se não faz nenhum sentido o que aconteceu, tá ótimo, deixa ele fazer, tá bom? Não vamos ser perfeccionistas, vamos deixar o pai achar o seu lugar. Principalmente, gente, porque no Brasil, quando você é mulher, você já teve um contato com bebês, na maioria das vezes. Então, por exemplo, eu tive as minhas primas, que eu ajudava a minha tia. Muita gente teve irmãos, teve sobrinhos e você sabe, já sabe um pouco a ideia de como trocar, como alimentar. Mas muitos homens não sabem, não tiveram esse contato, não têm esse hábito, então eles precisam achar o lugar deles e fazer as coisas, né, na tentativa erro. Não vá corrigir o seu parceiro, é a coisa mais chata do mundo. Essa é a primeira dica. Fica no seu canto, mulher. A segunda dica é que... Ah, Jéssica, mas não é que eu corrijo meu parceiro, é que meu parceiro não quer fazer as coisas. Aí você tem que chamar. Vai com um jeitinho, joguinho de cintura. Quando chegar em casa, assim, do trabalho, fala: nossa, o bebê sabe que você vai chegar. Porque ele começa a dar risada, olha como ele te ama. Fica com ele, dá um banho nele enquanto eu... Inventa, gente. Ah, enquanto eu asso essa carne. Dá um banho nele. Ai, troca ele pra mim enquanto eu X...
Ah, eu preciso ir lá rapidinho, faz isso. Vai inserindo. Vai dando a responsabilidade, vai, né? Porque essa pessoa precisa se envolver. É bom para a mãe, que não fica sobrecarregada, é bom para o pai, que desenvolve laços com essa criança, e é bom para o filho, porque o filho precisa da mãe, precisa do pai, e na verdade precisa de muito mais que isso. Então, né, vamos inserir todo mundo, vamos pedir para ajuda para vovô e para vovó, para o padrinho, para o tio, para o cara da padaria. Não, para o cara da padaria não. Vizinho, com pessoas que você conhece, rede de apoio. Gente, rede de apoio, outro vídeo, precisamos falar disso, hein? A terceira dica, acostuma o bebê a ficar sozinho com outra pessoa. Seja o seu companheiro, seja qualquer outra pessoa, porque você precisa de um tempo sozinho. Vamos ser sinceros aqui entre a gente? Vamos parar de romantizar? Todo mundo precisa de um tempo sozinho, gente. Todo mundo. E outra, que o bebê vai se acostumando e sofre menos quando você vai precisar, porque uma hora ou outra você vai precisar, né? Vai que você seja internada para fazer alguma, né? Tem uma apendicite. Esse bebê tem que estar acostumado a ficar com outra pessoa. Então, tente pedir ajuda quando você precisa e tente deixar o seu filho sozinho com o pai, com o tio, com... Vocês entenderam, né? Um complemento da dica anterior. Ah, Jéssica, mas tudo bem essas dicas de integrar o pai, de fazer ele participar mais. Mas você não entende. Ele trabalha o dia inteiro. Ele fica muito cansado. Ou, normalmente é o homem, né? Que vai falar isso. Ai, mas eu trabalho o dia inteiro, ela fica em casa, eu fico muito cansado. Vem cá, vou te falar uma coisa aqui pra você. Não existe nesse mundo trabalho mais cansativo que ficar o dia inteiro com uma criança e cuidando da casa. Não existe. Não existe. Ai, mas ele é pedreiro. O pedreiro pode ir fazer xixi tranquilo, quando ele quiser. E nem é uma questão de trabalho físico e mental pesado, porque é um trabalho efêmero. Você acaba de trocar a fralda, seu bebê tá sujo de novo, você acaba de limpar a casa tá suja, acaba de arrumar um canto, já tá cheio de brinquedo. Primeiro que é um trabalho que ninguém vê, e outra que é um trabalho solitário. Não pense você, então assim, te preparando, não pense você que estar com o bebê vai te tirar da solidão, porque na verdade é muito solitária a maternidade, principalmente no começo. Você não conversa com o bebê, você não conversa com outras pessoas, você não esparece, você não troca ideia. A pessoa que está no trabalho está fazendo outras coisas. Está conversando com outras pessoas, está se comunicando, está esparecendo, não está o tempo todo com o bebê no colo, não precisa estar o tempo todo atento às necessidades de um bebê. Então, gente, ele está cansado, você também está cansada. Chegou, dá o bebê, divide as tarefas, não vá fazer tudo sozinha para poupar o outro, porque você está pensando que você está sendo valorizada por isso, mas na cabeça da outra pessoa, e eu acho que isso não é malvado, ela tá vendo assim, se ela faz tudo sozinha e dá conta, é porque não é tão difícil, não é mesmo? Não é mesmo? Então, gente, vamos dividir as coisas? Para quando você voltar a trabalhar, você não ter 3 empregos enquanto a pessoa tem um emprego, né? Vamos 2 ser responsável por tudo? Vamos sim! A verdade é que se você não mostrar isso pro seu parceiro, ele nunca vai saber. E não é culpa só dele, né, gente? Eu vou falar pra vocês o que aconteceu comigo. Porque vocês acham que eu fui assim, decidida e falei, nada disso. Eu tava entrando assim num buraco que eu não sei como eu iria sair. Porque o que aconteceu? No começo, quando eu tive meu filho, minha mãe veio me ajudar. Meu primeiro filho. E foi maravilhoso, porque na verdade nós duas dava muito conta. Nossa, minha mãe dá conta de cuidar de 50 crianças, 90 casas e dar um duplo twist carpado. Ela é muito organizada nesse sentido. Daí ela foi embora. Então já ficou mais difícil, porque era eu com o bebê e com a casa. Mas eu continuei isso. E o meu marido, que estava muito acostumado a não ser responsável de tudo isso, ele estava muito que bem, só trabalhando, e quando voltava, descansava. Eu à noite, então, assim, eu precisava dormir quando meu bebê dormia, mas vocês sabem como isso acontece, a gente quer fazer outra coisa, quando a gente vira o olho ele já acordou, né? E quando tava 1 mês pra eu voltar da licença maternidade, eu falei, me ferrei. E fui organizar a creche. Olha só, a creche eu precisava dar horários. Ele ia, cada dia num horário diferente, e os horários mudavam de um mês pro outro, porque meu marido trabalha meio irregular. E minha sogra queria ficar de vez em quando. Então, eu ia ter que a cada mês ter essa ideia de preciso mandar
os horários para creche e preciso saber quais são os horários e eu que preciso organizar isso. Eu falei, ai meu Deus, meu marido é enrolado, ele não vai me passar os horários. Daí aconteceu uma coisa, gente, foi horrível para todo mundo, eu sei, mas que vou falar que não foi tão horrível para mim nesse aspecto, tá? Desculpa a todos que passaram por perderam pessoas, mas aconteceu a pandemia. E na pandemia eu trabalhei, porque se teve uma coisa que não fechou foi o hospital. Aliás, quase que eles me puxaram na minha licença maternidade para eu trabalhar, mas meu marido parou de trabalhar. Então, antes, assim, comecei a trabalhar, meu marido parou, então a gente fez um switch. Então, e daí quando eu voltei para trabalhar, ele ficava sozinho o dia inteiro com o bebê, não uma pandemia, então nem podia sair muito. Gente do céu, quando eu chegava em casa às 6 da tarde, ele tava na janela me esperando, nessa janela aqui. E daí ele abria a porta pra mim e ele fazia assim. Eu não podia nem tirar a bolsa, ele me dava o bebê. Porque ele não podia mais, ele não aguentava mais, aquele bebê chorava e tudo mais. Daí ele saía e espairecer. E foi nesse momento, foram meses e meses, assim. Então, assim, daí quando eu chegava, eu fazia a rotina da noite. E ele descansava, eu ia cuidar da casa e tudo mais. Mas foi esse momento que ele entendeu isso que me ajudou muito. Porque daí quando os dois começaram a trabalhar, todo mundo entendeu que era difícil e a gente tinha que se dedicar aos dois. Então ele, por exemplo, como era ele que tinha os horários irregulares, ele que começou a mandar o e-mail para a creche, ele que ficou responsável disso. Porque senão, gente, a carga mental, se ela não for dividida, ela é muito pesada. Não tem como uma pessoa ser só ela a responsável por isso. E é lógico que de tempos em tempos ele fica mais com as crianças, de tempos em tempos eu fico mais com as crianças, mas só dos dois entenderem que é difícil e se ajudarem, gente, é maravilhoso. Não caiam nessa armadilha, tá? Durante a licença maternidade é o seu momento de se adaptar a essa nova rotina, o que é difícil, mas de trazer a sua rede de apoio e também o seu parceiro o mais próximo possível desse bebê. Estão me ouvindo? Vamos ver se vocês vão fazer direitinho. Grande beijo, curtam e se inscrevam. Até mais, gente!